Olá, meus amores! Estou eu aqui para quê? Para o nosso momento de arte, isso mesmo. E na nossa aula de arte vamos aprender, sabe sobre quem? Sobre a vida de Vincent van Gogh. Isso mesmo que você ouviu. Veja, ele nasceu, tá? Na Holanda, também morou em Zundert, tá? Pequena aldeia nos Países Baixos, lá pelo ano de 1853. É considerado, viu? Ele é considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte, ou seja, ele foi muito importante, né, para a arte, mas morreu sem ter seu trabalho artístico reconhecido, ou seja, em vida ele não teve o trabalho dele reconhecido. Ele só passou a ser identificado como um grande pintor no início do século XX, quando muitos pintores começaram a admirar e empregar o seu estilo de pintura, tá, em seus trabalhos. E ele faleceu no ano de 1890. Vou colocar um vídeo para que vocês possam aí ampliar, né, o conhecimento sobre a história dele. E após, vocês vão abrir o livro de vocês, tá, de arte, lá na página 68 e 69, vão conhecer algumas das pinturas dele e também vão ter, né, a oportunidade de estar realizando a atividade lá, fazendo uma bela pintura na página 69. Ok, pessoal? Grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Neste vídeo falaremos a respeito do pintor Vincent van Gogh. Ele nasceu na Holanda, no ano de 1853. Tinha vários irmãos, dentre eles Theo, seu irmão mais novo, a quem ele tinha grande afeição. Ao longo da vida, eles se corresponderam através de centenas de cartas. Van Gogh começou a trabalhar aos 16 anos como vendedor de quadros, função que desempenhou por 7 anos. Neste período, morou nas cidades de Haia, Londres e Paris. Depois, tentou por um período a vida religiosa e passou um tempo como missionário protestante na Bélgica. Ele começou a pintar por volta de seus 27 ou 28 anos. Ele registrava pessoas e cenas ao seu redor. Seu irmão Theo lhe apoiou financeiramente e com isso conseguiu comprar tintas e telas para pintar suas primeiras telas a óleo. Theo também tentou ajudar Van Gogh a vender suas obras em Paris, mas sem sucesso. Em um certo momento, ele reclamou que Theo não estava se esforçando bastante para vender suas pinturas. O irmão respondeu que as pinturas eram muito sombrias e não se encaixavam com o estilo vivo do impressionismo. Vincent morou um período na Bélgica e depois em Paris. No ano de 1888, ele se muda para Arles, no sul da França. Foi um período de grande avanço artístico. Pintou muitas cenas da paisagem local. Podemos destacar as pinturas do Terraço do Café à Noite e da Casa Amarela, lugar em que o pintor morou, além do quadro Quarto em Arles, que era um dos cômodos da mesma casa. Van Gogh hospedou por um período o pintor francês Paul Gauguin na Casa Amarela, e eles passaram a pintar juntos. A amizade deles foi marcada por uma constante de brigas, e certa noite, após terem discutido, Van Gogh cortou a sua própria orelha esquerda com uma lâmina, enrolou-a em um papel e enviou o pacote para uma conhecida. Ele não tinha memórias do incidente, portanto, acredita-se que tenha passado por um surto mental. Gauguin foi embora de Arles e nunca mais viu Van Gogh. Em maio de 1889, se internou voluntariamente em um hospício próximo de Arles. Uma de suas obras mais famosas, Noite Estrelada, é uma pintura que retrata a vista da janela de seu quarto no hospício. Van Gogh deixou o hospício em maio de 1890 e foi morar no norte da França. Em julho do mesmo ano, ele deu um tiro contra seu peito.
provavelmente em um campo de trigo em que estava pintando. Não houve testemunhas. O tiro não danificou os órgãos, e ele voltou caminhando até seu quarto. Ele morreu 30 horas depois. Com a morte de Van Gogh, seu irmão Theo entrou em depressão, mostrando sinais de uma séria confusão mental, e acabou internado em uma instituição médica para insanos. Faleceu poucos meses depois, por complicações de sífilis. Alguns fatos curiosos do artista. Considerado como um artista pós-impressionista, Van Gogh criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo pinturas a óleo e outros desenhos. Foram cerca de 43 autorretratos entre 1885 e 1889. Ao que tudo indica, Van Gogh vendeu apenas um único quadro em vida e ficou famoso apenas depois de sua morte. Em Amsterdã existe o Museu Van Gogh, com a maior coleção de obras do pintor. E uma curiosidade estranha: Vincent Van Gogh recebeu exatamente o mesmo nome que seu irmão mais velho, um bebê natimorto que nascera 1 ano antes dele. Considera-se que isso possa ter deixado um profundo impacto psicológico nele. A respeito de sua morte, há uma versão no livro Van Gogh, a Vida, em que os biógrafos consideram que ele possa ter sido assassinado. A animação Com Amor Van Gogh recebeu vários prêmios em festivais de cinema e teve uma indicação ao Oscar em 2018. Foi o primeiro longa-metragem feito inteiramente com pintura a óleo. Foram cerca de 65.000 quadros pintados por mais de 100 artistas. Na descrição deste vídeo, deixo links de livros sobre Van Gogh, sobre a animação e também sobre o Museu Van Gogh.